E hoje foi um dia de alta forte para o Bitcoin, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que subiu aproximadamente 10% nessa quarta-feira. Também vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos que causaram essa movimentação dos últimos dias e também atualizar a análise de sentimento. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário se quiser que eu analise alguma moeda, comente aí embaixo. E se você ainda não segue o nosso Instagram e o nosso TikTok da Aperium, não deixem de seguir e conhecer os nossos produtos. Bem, então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Bitcoin subindo aí 10% a partir ali da parte da tarde, né? E isso aconteceu, na minha visão, por causa das informações macroeconômicas, dos dados e das informações passadas pelo dirigente do Banco Central dos Estados Unidos hoje. Mas na minha visão, galera, gráfico aqui, a gente viu o Bitcoin ontem batendo em uma região de suporte, tá? Quando a gente olhava aqui, a gente via que o Bitcoin estava ali na região de 61 mil dólares aproximadamente, uma região aí que tenderia a segurar ele, ela acabou segurando, impediu que o Bitcoin caísse mais, né? E o Bitcoin na tarde de hoje fez um ombro, cabeça, ombro invertido ali, tá? Padrão de reversão de tendência, né? Aqui no gráfico de uma hora, o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido estava ali na região de aproximadamente, vamos ver aqui, fazer projeção, estava nessa região aqui de 68 mil dólares, tá? 67.900, 68 mil dólares, era o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido aí que o Bitcoin rompeu para cima, então o Bitcoin acabou de bater o alvo e agora ele tem uma resistência feroz no meio do caminho, que é a região de 69 mil dólares, tá? Então, graficamente, a gente precisa que o Bitcoin feche acima dos 69 mil dólares para continuar fazendo mais movimentos de alta, e de preferência que o gráfico semanal do Bitcoin feche acima dos 69 mil dólares, de preferência lá pelos 72, 75 mil dólares, porque aí ficaria interessante para a gente poder dizer que o rompimento de topo histórico ocorreu. Mas a gente não pode olhar somente para os gráficos, a gente tem que entender o que está por trás desses gráficos. E ali, a partir das 13 horas da tarde, das 15 horas da tarde, me desculpem, a gente teve as projeções econômicas do Fed sendo divulgadas, depois tivemos a declaração do FONC, do Comitê de Política Monetária, lá dos Estados Unidos, depois a gente teve a coletiva de imprensa, né? A taxa de juros foi mantida em 5,5%, mas o mais importante de hoje nem foi a taxa de juros em si, e sim as projeções divulgadas no famoso dot plot ou gráfico de pontos. E uma coisa interessante aqui, que o mais importante de tudo, que o mercado estava ansioso para saber, era onde a maioria dos dirigentes do Banco Central gostariam ou acham que a taxa de juros nos Estados Unidos deveria estar no final de 2024, e a maioria votou 4,6, como havia acontecido no último dot plot de dezembro, tá? Isso foi um alívio para o mercado, porque isso mostrou para o mercado que o Banco Central dos Estados Unidos está querendo começar a cortar juros em breve. Tá? Se vão ser 3 cortes, né, se vai fechar ali nos 4,60, mais ou menos, né, teriam que ter 3 cortes de 0,25, porque agora está em 5,5, tá? Para 4,75, 3 cortes de 0,25. Então, um deles provavelmente vai ser agora nos próximos meses, em junho ou julho, tá? Então, isso aqui deixou os mercados animados, porque nos últimos dias os mercados estavam caindo justamente pelo medo de não ter mais 3 cortes e ter apenas 2 cortes, tá? Isso aí animou muito os mercados. A gente teve aí também o discurso bem leve por parte do dirigente do Banco Central dos Estados Unidos, que ele deixou claro lá durante a reunião, durante as falas dele, que eles, vamos dizer assim, estão pegando leve, tá? Ele relativizou a questão da inflação de janeiro, tá? Ele falou que pode ser uma questão sazonal, que no ano passado aconteceu a mesma coisa, a inflação no início do ano veio forte e depois caiu, e depois começou a cair lá para o segundo semestre, tá? Então, assim, a gente vê que o mercado interpretou muito bem essas falas dele, por isso que a gente vê o Bitcoin subindo hoje, tá? Geralmente, quando você tem algo indicando que as taxas de juros vão cair, os ativos de risco como bitcoins e criptomoedas tendem a se valorizar, porque o custo de oportunidade de você estar posicionado em títulos do governo americano ou renda fixa diminui, então os investidores acabam procurando ativos mais arriscados, como ações, bitcoins, criptomoedas. E tem um detalhe, né, galera? Nós estamos em ano eleitoral lá nos Estados Unidos, então eu acredito que não seja interessante para o dirigente do Banco Central dos Estados Unidos, que foi colocado no posto pelo atual presidente, o Joe Biden, entregar
um ano de eleição com mercado caindo, com desemprego subindo, tá? Então, uma política monetária mais dura nesse momento poderia atrapalhar até a reeleição lá nos Estados Unidos. Então, existe aí uma probabilidade de, nesse ano, o Banco Central dos Estados Unidos ser mais tolerante com a inflação, né? Deixar a inflação um pouco mais alta mesmo, e para não causar algum problema durante o ano eleitoral, e lá para o ano que vem a conta pode chegar, tá? A inflação pode aparecer de novo no final do ano, e aí talvez o Banco Central dos Estados Unidos tenha que deixar os juros altos por mais tempo ali, 2025, 2026, tá? Mas essa é a situação que a gente tem no momento agora. A gente tem aí um mercado bastante otimista com o curto prazo, porque as indicações que eles deram foram excelentes para ativos de risco. Mas uma coisa que a gente viu acontecer nos últimos dias foram muitos traders sendo liquidados, né? Muitas pessoas que estavam posicionadas aí no Bitcoin, nos contratos futuros, perderam dinheiro com essas oscilações bruscas do mercado. E, galera, a gente viu aqui o long short ratio caindo rapidamente, né? Com essa queda do long short ratio aí, e também principalmente do Open Interest, mostrou que provavelmente não temos mais pessoas abrindo posições, não temos muitas pessoas abrindo posições nos últimos dias, tá? Principalmente o Open Interest. O Open Interest mostra a quantidade de posições aí em aberto, né? E a gente vê que está só diminuindo aí nos últimos dias. O pessoal não estava tendo coragem de abrir posição nos últimos dias, porque o mercado estava muito incerto, todo mundo aguardando o Fed, e parece que até agora o pessoal não teve coragem de voltar a abrir posições, tá? Para a gente ver aí qual vai ser o próximo movimento do Bitcoin, a gente vai ter que observar que o Open Interest, quando ele subir, ele pode dar uma dica aí muito importante de para onde o Bitcoin vai, quais serão os próximos movimentos, tá? Mas por enquanto, a gente tem aí essa situação, tá? A gente vai ter que aguardar alguma movimentação aqui desses indicadores. Indo aqui para o mapa de calor da High Block, a gente vê até algo um pouco confuso aí, né? A gente vê liquidez para cima e para baixo, né? Tá formando bastante liquidez ali na região de 55 mil, mas essa liquidez ali na região de 55 mil é de pessoas que estavam abrindo posições long desde que o Bitcoin estava ali nos 68 mil dólares, 67 mil, e agora o Bitcoin voltou ali para perto dos 68 mil, tá? Então essas pessoas podem acabar fechando essas posições, os que passaram algum sufoco, né? Ou os que abriram posição quando o Bitcoin estava ali no 63 e subiu para 68 mil, essas pessoas estavam alavancadas, muitas delas podem ter fechado, tá? Então não sei se tem toda essa liquidez aqui abaixo. Uma coisa que a gente vê aqui é o seguinte, começou a formar bastante liquidez ali na região dos 70 mil dólares, 69 mil dólares agora que o Bitcoin subiu, tá? Durante esse dia de hoje. Então, isso aqui mostra que pessoas abriram posições vendidas, aí, posição short alavancada, ficaram com a liquidação ali na região de 71 mil e 69 mil dólares. E se o Bitcoin subir ali, ele vai pegar o dinheiro de muita gente, tá? Então existe risco de as baleias acabarem jogando o Bitcoin ali nos 71 mil, 69 mil dólares para pegar esse dinheiro, tá? Então, assim, é complicado porque o long short rate não está se movimentando, né? A gente vê aqui que não tem tanta liquidez igual a gente costuma ver nesse mapa, mas à medida ali que o Open Interest for subindo, a gente vai ter uma noção de direção do mercado, beleza? Por esse vídeo de hoje é isso, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like, e no mais desejo uma excelente semana e bons negócios, até mais, tchau!